As caminhadas pelo patrimônio são uma metodologia educativa voltada para que a gente possa conhecer de perto o patrimônio da cidade de Parnaíba. E se tem uma demanda que eu sempre tive vontade de discutir, como professora de história especialmente, é onde estão as referências da população negra na cidade de Parnaíba. Sei que a presença dessa população que foi escravizada foi muito significativa no Piauí, mas ao mesmo tempo a gente não vê nenhuma referência. Do entendimento, a gente vai ganhando uma projeção e um espelhamento de uma cultura bem maior e de pertencer a toda uma história de uma forma significativa e trazendo esses referenciais para o nosso cotidiano. O primeiro ponto do nosso roteiro é a Casa Grande do Simplício Dias. Então, assim, nós não pretendemos localizar ou falar nada, ser o Simplício o grande protagonista. Na verdade, ele é o grande provocador. O que nos chamou a atenção dessa população localizada ali dentro? É o fato do Simplício Dias ter sido o incentivador da criação de uma orquestra formada só por negros na cidade de Parnaíba. Aí quando ele volta para a vila, ele gastou muita grana, muito dinheiro do pai dele e criou, fez uma seleção de negros. Que eram seus escravos na época. E ele mandou esses negros para Lisboa e outra parte ficou no Rio de Janeiro só estudando música. A escravidão a gente não pode esquecer e nem romantizar tanto, porque a escravidão ela é sim um evento que para que ela se sustente, ela precisa da violência. A gente não pode esquecer disso. Porque eu estava lendo, inclusive, que a banda chegava a tocar durante 3 dias seguidos. Exatamente. Então você imagina o que é você manter, né, um mesmo grupo trabalhando durante 3 dias seguidos. O segundo ponto da nossa caminhada, ele envolve também Simplício Dias, mas uma história um pouco mais trágica, né? E esse segundo ponto ele está localizado dentro da igreja da matriz de Nossa Senhora da Graça. Então, na matriz, você vai encontrar alguns restos mortais da família do Simplício Dias. Um deles é da filha dele, da Domásia. A Domásia, segundo a historiografia, ela vai ser assassinada por um de seus escravos. A história mostra que, num ato de fúria, o escravo, em função dos excessivos castigos que a ele era submetido, vai se revoltar contra ela e vai assassiná-la com um tiro, né? No caso da filha do Simplício, ela vai ser, a historiografia coloca que ela vai ser vítima da violência de um escravo. E esse escravo que que a história chama de Aleixo, ele vai também ser vítima disso, né? Ele vai ser punido em praça pública depois de ser acusado como o responsável pela morte dela. A nossa terceira parada da nossa caminhada é a Igreja do Rosário. Talvez seja o maior símbolo dessa presença da população escravizada em Parnaíba. Por quê? Toda a historiografia aponta que ela foi construída pelos escravos do Simplício Dias. É uma construção bem mais simples do que a igreja matriz, né? Há relatos que falam que ela foi construída com as sobras da construção da igreja principal. As igrejas do Rosário, de um modo geral, principalmente as do Piauí, elas tinham como característica ajudar, quando haviam as festividades, a levantar fundos para libertar escravos. Um outro ponto que está dentro desse roteiro é o Pelourinho.
né? O pelourinho, ele é um instrumento de tortura. Então, é uma estrutura que ela simboliza o poder do Estado, o poder da província. Ele está localizado numa praça, bem no centro da cidade de Parnaíba, mas não existe nenhuma referência sobre ali ter sido um pelourinho e tudo mais. Coincidentemente, a história que a gente traz do pelourinho, ela está ligada à família também do Simplício, porque o escravo que vai matar a filha dele, que matou a filha dele, ele vai ser sacrificado, vamos dizer assim, no pelourinho. Vai ser uma das últimas, dos últimos enforcamentos que vão acontecer naquela região. É importante manter uma estrutura dessa erguida, visível para a população, né? Fica aí o questionamento, fica aí a demanda. O ponto seguinte que a gente vai levar para essas caminhadas é a Santa Casa de Misericórdia. Aí muitos podem pensar assim, mas o que a Santa Casa tem a ver? Ora, no final do século XIX, a Santa Casa ela era nada mais do que uma sede de uma fazenda. Ela era a sede da fazenda do Coronel Pacífico. Há registros de que ele era proprietário de em torno de 1.200 escravos. Toda tarde, todo final de tarde, assim que a lida da negrada terminava, vinha aqui para a sacada da fazenda e fazia todos pedirem a bênção para ele ao mesmo tempo. Então há alguns relatos, por exemplo, de que ele tinha uma escrava. Essa escrava vai ser referenciada porque ela vai ter a preocupação de querer ser enterrada em um cemitério. Com a criação do Cemitério da Igualdade, que vai ser mais ou menos ali na mesma época, e a possibilidade de qualquer pessoa ter acesso a um terreno, né, para ser enterrado, essa escrava ela vai começar a organizar o seu cortejo, vai produzir o seu próprio caixão. E, coincidentemente, quem acaba usando esse caixão é ele. Ele morre primeiro do que ela, né? E vai ser enterrado no Cemitério da Igualdade com o caixão que uma escrava fez. A Santa Casa era a sede da fazenda. Supõe-se que parte dessa população morava logo atrás. E que nós encontramos logo atrás da Santa Casa? O bairro São José e o bairro Mendonça Clark, né? Que, coincidência ou não, vai desenvolver uma rica cultura voltada para o carnaval, especialmente. Aquelas danças, o batuco, eles tinham as alas deles, eles tinham o culto dele aqui na praça. Quer dizer, a nossa raiz é do negro, não tenho dúvida, meu filho. Por que o bairro é famoso? Veio através do negro. Foi ele que fez aqui os índios, foi ele que trouxeram a raiz, a Parnaíba nasceu aqui. Porque eu gosto de trabalhar com a porta-bandeira, o mestre de sala. De baiana, eu gosto de trabalhar com as baianas. Um outro registro que tem lá dentro do bairro é uma rua chamada Domingos Leite. Essa rua ela está bem localizada próximo ao rio Igaraçu, né? Já próximo à margem do rio Igaraçu. Ele era dono de um estaleiro, ele consertava os barcos que chegavam aqui pelo rio Igaraçu e ele vai ser muito reconhecido pelo seu ofício. Na descrição que fazem dele no livro do Caio Passos, dizem um grande homem de cor que exerce a sua profissão. E aí a gente finaliza esse roteiro chegando à margem do Igaraçu, né? O Igaraçu, que é um ponto de idas e vindas, é um ponto de chegadas e partidas e que define muito bem esse território. Mas o que permanece é o silêncio sobre essa margem, esse descaso, esse abandono. Se não existe um esforço para que a gente possa, primeiro, recuperar a arquitetura que está ali, né, que resiste ao tempo. É uma arquitetura muito teimosa. Ela está ali, mas as pessoas não conseguem ler o que aqueles casarões, o que aqueles armazéns falam, gritam, né? Bom, o grande desafio dessa pesquisa, da metodologia das caminhadas, é fazer com que a própria população, ela perceba a cidade, né? Ela perceba a cidade. E não somente o que é visto, mas principalmente o que não é mostrado. E isso me incomoda como professora, como parnaibana, como negra, né? Como uma pessoa que entende que
que imaginários são construídos a partir das referências.